Nessa aula, vamos falar do relógio comparador e do goniômetro. O relógio comparador é um instrumento de medição de comprimento que mede por comparação. O instrumento apresenta uma haste com uma ponta de contato que toca a superfície da peça. Essa haste tem um movimento no sentido longitudinal, o qual é transformado e amplificado, fazendo girar dois ponteiros presentes no mostrador. A resolução desse instrumento pode ser de 1/100º ou de 1/1000 de milímetro. Existem 3 sistemas de amplificação no comprimento: engrenagens, alavanca e misto. Nesta figura, temos um exemplo da medição feita com o relógio comparador. Do lado esquerdo, temos inicialmente um bloco padrão posicionado sob a haste do relógio. O deslocamento do ponteiro mostra um valor H, sendo que à medida que eu tiro esse bloco padrão e coloco a peça a ser medida, ocorre um deslocamento adicional do ponteiro do relógio, passando de H até H mais X. Por diferença, obtemos a medida X, que corresponde à altura ou à diferença de altura da peça para o bloco padrão. No mostrador, nós temos 2 ponteiros, um ponteiro pequeno que mede as voltas, sendo que cada divisão corresponde a 1 milímetro, e no ponteiro grande temos a subdivisão do milímetro, nesse caso em até 100 partes, sendo que a menor divisão dessa escala é de 0,01 milímetros. A leitura da escala é feita observando os valores dos ponteiros pequeno e grande do instrumento. O ponteiro pequeno, no exemplo do lado esquerdo, está mostrando que nós percorremos um deslocamento de 7 milímetros da haste do instrumento. Observando o ponteiro grande, nós temos 71/100º, uma vez que o ponteiro gira no sentido horário. Resultado da medição, 7,71 milímetros. Do lado direito, um outro exemplo, o ponteiro pequeno girando no sentido horário e indicando 7 milímetros. O ponteiro grande, que complementa a medição, ele gira no sentido anti-horário e está mostrando 78/100º. Resultado, a indicação de 7,78 milímetros. Os 2 sistemas mais comuns de amplificação no deslocamento da haste do instrumento são o sistema de amplificação por engrenagem e o sistema de amplificação por alavanca. No caso das engrenagens, nós temos um conjunto de engrenagens que amplificam o deslocamento da haste, fazendo girar o ponteiro com uma resolução de 1/100º de milímetro. No caso da amplificação por alavanca, é um sistema mecânico que proporciona essa amplificação do deslocamento da haste. Existe também o sistema misto de alavanca e engrenagem, que permite uma resolução de até 1/1000 de milímetro para medidas com relógios comparadores. Os modelos mais comuns de relógios comparadores estão apresentados nesta figura. Então, nós temos do lado esquerdo o modelo analógico, que consiste da presença de ponteiro e escala. Temos o modelo digital, com mostrador digital. Temos o relógio apalpador, que permite medições em direções que são diferentes da direção do eixo da haste do instrumento. E temos ainda o relógio comparador associado a um instrumento chamado de súbito, aonde nós temos que a medição de furos profundos pode ser realizada com o auxílio do relógio. Vamos fazer uma pausa para assistir o vídeo do Telecurso 2000, falando sobre relógios comparadores. Peço que vocês assistam com atenção para responder na sequência as perguntas do próximo slide.
Responda no seu caderno as seguintes questões. Primeira, quais são as aplicações do relógio comparador? Segunda, quais as vantagens do relógio comparador digital ou eletrônico? Terceira, como determinar a resolução de um relógio comparador analógico? Quarta, quais são os cuidados que devem ser tomados no manuseio do relógio comparador para evitar erros de medição? E a quinta questão, o que vem a ser o relógio apalpador? Quais são as suas aplicações? Vamos falar agora dos instrumentos de medição de ângulos. Temos o transferidor, o goniômetro, o nível de bolha de ar, o clinômetro, nível eletrônico e a mesa e barra seno. Vamos falar um pouco mais de cada um desses instrumentos, nos detendo mais no goniômetro. O nível de bolha de ar é um instrumento muito simples e de baixa precisão, que serve para alinhamento no sentido vertical ou horizontal, muito utilizado em construção civil. Na mecânica, nós precisamos de níveis de precisão, como esse mostrado do lado direito desse slide. Esse nível apresenta uma bolha com uma curvatura específica para que eu possa ter uma precisão maior indicada pelo deslocamento da bolha. Nesse caso, a precisão corresponde a 0,05 milímetros por metro de comprimento, ou seja, num comprimento de 1 metro, o deslocamento da bolha equivalente a uma altura na extremidade de 5 centésimos corresponde a um traço da divisão da escala colocada sobre a bolha. A mesa seno ou barra seno consiste de um artefato que é utilizado para a medição de ângulos a partir da colocação de uma referência como blocos padrões para estabelecer uma altura H. Essa mesa seno ela tem um deslocamento, uma distância conhecida entre os cilindros indicados pelos círculos presentes no instrumento, ou seja, o valor do L ele é fornecido pelo fabricante. Logo, se eu determinar a minha altura por blocos padrões, eu posso calcular o ângulo de abertura, o alfa, pela relação de seno de alfa, igual a H sobre L. A mesa seno ela é utilizada para estabelecer padrões de valores de pequenos ângulos para a calibração de instrumentos de medição de ângulos. Já o nível eletrônico, mostrado do lado direito, apresenta um pêndulo no seu interior, sendo que na medida em que o nível é movimentado para um lado ou para o outro, o pêndulo vai sempre permanecer na posição vertical e esse deslocamento vai ser determinado e apresentado no mostrador digital do instrumento. A resolução desse instrumento é de 1 minuto de grau. O transferidor é um instrumento muito comum que tem uma resolução de 1 grau. A partir das medições com esse instrumento, pode-se estimar um dígito duvidoso de meio grau. Para evitar dígitos duvidosos na indicação de ângulos, foi desenvolvido o goniômetro, que é um instrumento que tem algumas semelhanças com o paquímetro, só que ele serve para medir ângulos. O goniômetro apresenta duas escalas, uma escala principal, graduada em graus, e uma escala pequena, chamada de nônio ou vernier. A função do nônio ou vernier é subdividir 1 grau da escala principal em até 12 vezes, sendo que a resolução desse instrumento é de 5 minutos.
A medição ela é feita fazendo com que a régua e o esquadro estejam em contato com as superfícies que compõem o ângulo. Dessa forma, eu posso fazer a medição usando as escalas do instrumento. A verificação da indicação do instrumento com a utilização do nônio é muito semelhante ao caso do paquímetro. Ou seja, o zero do nônio vai indicar na escala principal quantos graus foram deslocados e compõem esse ângulo. A partir dessa verificação, observamos qual é o traço do nônio que coincide com a escala principal para determinar os minutos. Neste exemplo, uma divisão do nônio corresponde a 1 grau dividido por 12, que é igual a 5 minutos. Temos aqui 2 exemplos de medição com o goniômetro. No primeiro, do lado esquerdo, nós temos que a leitura é feita no sentido horário, ou seja, o deslocamento da esquerda para a direita. Então, observamos que o zero do nônio mostra um valor de 24 graus na escala principal. Só que esse zero passou um pouco da quantia de 24 graus. A determinação dos minutos é feita pela coincidência dos traços do nônio com relação aos traços da escala principal. Nesse exemplo, temos que o segundo traço depois do zero coincide com a escala principal, sendo então que eu tenho 10 minutos de deslocamento. Resultado da leitura, 24 graus e 10 minutos. No segundo exemplo, continuo com o sentido de leitura da esquerda para a direita. O zero do nônio mostra que foram percorridos 50 graus e o terceiro traço do nônio coincide com o traço da escala principal, indicando um deslocamento adicional de 15 minutos. O resultado final, então, é uma leitura de 50 graus e 15 minutos. Vamos fazer uma pausa para assistir um vídeo do Telecurso 2000 falando sobre o goniômetro. Peço que vocês prestem bastante atenção para responder as questões do slide seguinte. Temos então algumas questões sobre o goniômetro. Primeira, quais as aplicações do goniômetro? Segunda, como é feita a construção da escala? Terceira, como determinar a resolução? E quarta, como deve ser feita a leitura nas escalas do instrumento. A parte prática consiste em um exercício de calibração do relógio comparador e algumas medições usando o goniômetro. No caso do relógio comparador, o mesmo foi montado juntamente com o calibrador de relógios, de forma que o eixo do calibrador esteja na mesma direção do eixo do relógio. Após disso, foram estabelecidos alguns deslocamentos no relógio comparador que foram medidos com o calibrador. Devem ser tomados 5 a 10 pontos ao longo do comprimento da escala do relógio, medindo 3 vezes no sentido ascendente na ida e 3 vezes no sentido descendente na volta. Em função desses valores, determinamos a tendência e a repetitividade no sentido da ida e da volta no deslocamento da haste do relógio. Isso é feito para determinar os erros de esterese do instrumento. No caso do goniômetro, vamos medir algumas peças numa oficina mecânica. A primeira peça, uma porca, está ilustrada no desenho nesse slide. Temos então que as faces do instrumento devem tocar
nas faces que compõem o ângulo que eu quero medir. Uma vez feito isso, eu vou fazer a leitura da indicação nas escalas principal e do nônio do meu goniômetro. Algumas vezes, o ângulo medido corresponde ao suplemento do ângulo, ou seja, eu preciso calcular 180 menos o alfa, que é o ângulo que eu determinei nas minhas escalas. A partir das medições, nós temos nessas tabelas os resultados encontrados. Temos então, para o relógio comparador, os valores dos deslocamentos verdadeiros determinados pelo calibrador de relógios, marcados em amarelo para cada deslocamento do relógio comparador na coluna da esquerda. Temos então sentidos diferentes de movimentação e pede-se completar com os valores de média, tendência, desvio padrão e do termo T vezes S sobre raiz de N. No caso do goniômetro, nós fizemos 3 medidas de cada uma das peças, queremos a média e o desvio padrão. Como os valores estão em graus e minutos, para o cálculo da média e desvio padrão, recomenda-se converter os valores para grau decimal, para que eu possa determinar esses valores e, no final, retornar para graus, minutos e segundos, para a média e desvio padrão. Algumas observações importantes que devem ser lembradas. Primeiro, sobre os cálculos. O arredondamento deve ser feito sempre no final, depois de todos os cálculos concluídos, no momento de apresentar o resultado. Sobre a resolução do instrumento, nós temos que no instrumento analógico equivale à menor divisão da escala. No instrumento digital, equivale ao menor dígito apresentado na tela. E na apresentação do resultado, sobre o número de casas decimais, vamos considerar o mesmo número de casas decimais da resolução do instrumento para a média, e para o desvio padrão, deixamos uma casa decimal a mais em relação à média. A partir dos resultados e dos cálculos efetuados, temos algumas questões para reflexão. Primeira, como deve ser construída uma curva de calibração do relógio comparador, de forma a apresentar erros sistemáticos, a tendência na ida e na volta, em função da indicação do relógio comparador. Segunda, como determinar o erro máximo de esterese do relógio comparador a partir de uma curva de calibração. E a terceira, como fazer para determinar a resolução do goniômetro utilizado, como calibrar esse instrumento, quais os padrões utilizados. Encerramos aqui essa aula. Bons estudos e até a próxima.